Bora, galera federal! Tudo tranquilo? O vídeo de hoje vai ser bastante objetivo, mas ao mesmo tempo muito necessário, porque eu sei que essa é a dúvida de muitos de vocês. Quando você vai começar a fazer sua redação, vem à sua cabeça uma ideia muito clara do título que você pretende usar? Ou você fica pensando, imaginando, quebrando cabeça e não consegue imaginar nada que sirva para o seu texto? Pois o vídeo de hoje tem essa intenção, ajudar você a fazer um bom título para a sua redação, para a sua dissertação argumentativa. Comece dizendo qual o momento em que nós devemos produzir o nosso título. Por ele aparecer primeiro no nosso texto, nos dá a sensação de que ele também deve ser produzido primeiro. Mas esse é um erro, esse é um engano. Se nós fizermos o título do nosso texto primeiro do que o resto da redação, nós não vamos conseguir contar com duas características muito importantes de um título de um texto. A primeira característica é o poder de síntese. O título serve para resumir o que você escreveu. Você não tem como resumir algo que você ainda não fez. Por isso que você não pode fazer seu título primeiro. E uma segunda característica é justamente aquela de permitir ao leitor se interessar pelo seu texto a partir das palavras que você utilizar. As palavras de impacto que você utilizar para despertar a atenção do leitor. Isso você só conquista se você já tiver produzido alguma coisa, porque essas palavras de impacto devem estar coerentes com o que você fez no seu texto. Então, primeira dica, faça o seu título depois que você fizer a redação como um todo. Ou pelo menos depois que você tiver planejado o seu texto. Quando você souber qual é a sua tese, quais são os argumentos que você vai usar para defender essa tese e que proposta você pretende apresentar na conclusão. Depois que você fizer esse planejamento, você já vai ter uma ideia do que pretende escrever. Aí sim, já é momento de você fazer um título que sintetize, que resuma. A pergunta que você deve fazer sempre é: esse título é capaz de sintetizar o meu texto, aquilo que em essência eu quis apresentar com ele? Fiquem atentos a essa informação importante. Uma vez que você já tem isso em mente, é preciso saber uma outra característica do título. Ele precisa ser conciso. O que significa ser um título conciso? É um título que utiliza poucas palavras. Não é interessante você produzir títulos que tenham mais que 6 palavras, frases muito longas, períodos muito longos. Isso aí atrapalha bastante. O título longo não é criativo. O que é importante é que você possa sintetizar com uma quantidade reduzida de palavras. Até 2 palavras já são suficientes para você produzir um bom título. Eu recomendo então que esse limite seja de 2 a 6 palavras, ok? Então, concisão é uma característica que você tem que ficar atento, tem que ficar atenta para poder fazer no seu título, colocar em prática no seu título. E aí, claro, se o título é conciso, necessariamente ele vai ser objetivo, que é outra característica. No título você tem que falar apenas o que importa, apenas o que é importante, o que é relevante, porque se lá você vai sintetizar o seu texto, você vai naturalmente escolher a informação que você julga principal para colocar no seu título. E aí uma dica muito importante para que você produza. Se são 6 palavras no máximo que eu devo utilizar, 2 a 6 palavras, tem que ser conciso. Se deve ser objetivo, quais são as melhores palavras que eu posso usar para poder produzir o meu título? Não existe, a rigor, um conjunto de palavras pré-estabelecidas para você produzir títulos. Mas tem uma técnica que é muito interessante. É a técnica da tempestade de palavras. O que significa isso? Diante do tema que você tem à frente, é interessante que você enumere uma quantidade bacana de palavras que podem estar presentes neste texto. É o que a gente chama de campo semântico. Por exemplo, dentro de um tema que fale sobre a questão dos imigrantes e refugiados, que palavras seriam altamente prováveis de constar no meu texto? Vamos pensar numa situação? Então, eu poderia falar sobre refúgio, poderia falar sobre abrigo, guerra, conflito, sobrevivência, melhoria de vida. São expressões que certamente podem estar presentes num texto que fala sobre imigrantes e refugiados. Então, o que você faz? Uma vez elencando essas palavras, você escolhe dentre elas 1 ou 2 para colocar no seu título. Então, use no seu título palavras-chave do campo semântico o qual você está tratando, que está abordando no seu texto. Lembre-se que cada tema traz um campo semântico, obviamente, diferente do outro. Então você tem que fazer esse exercício toda vez que você for fazer a sua redação. Elenque palavras-chave dentro do campo semântico do tema que você está abordando para poder, ao final, escolher 1 ou 2 palavras
para colocar lá. Uma outra coisa muito interessante de se fazer é você sinalizar mais ou menos o que pensa, a sua opinião, no próprio título. Como você tem poucas palavras para poder fazer isso, é extremamente importante que você coloque no seu título um adjetivo ou uma palavra que tenha uma conotação realmente ou positiva ou negativa em relação ao tema, que assim você traz um impacto para o seu título que desperta a atenção do leitor, ao mesmo tempo em que apresenta uma característica que você julga ser aquela que é a sua opinião em relação ao tema. Essa característica que o título deve ter, de trazer a opinião de quem produz, ela é uma característica que não é regra, é opcional, mas é extremamente importante, traz para o título um valor, agrega um valor semântico muito forte. Então, use adjetivos que tenham uma conotação positiva ou negativa em relação ao tema, até mesmo algumas palavras podem ser substantivos que tragam essa carga semântica positiva ou negativa em relação ao tema, ok? Esse seu título vai ganhar bastante com essa característica. Temos também algumas curiosidades importantes de serem mencionadas. O título deve ser centralizado. Títulos longos, inclusive, atrapalhariam essa característica porque você poderia começar na tentativa de deixar o título centralizado e aí esse título poderia trespassar para outra linha. Não é importante que isso aconteça. Então o título tem que estar centralizado. Só vai ter pontuação se houver verbo, ou seja, se o título for uma oração, é necessário o uso de pontuação. Se for apenas uma frase nominal, não se pode colocar pontuação. No final, se o título trouxer alguma característica de uma regra do uso de vírgulas, aí tudo bem, é exigido seguir a regra. Mas em caso de ponto final, apenas no caso de constituir oração, se tiver verbo, ok? Uma outra curiosidade sobre o título é que é desnecessário fazer o que muitas vezes algumas pessoas fazem, colocar todas as palavras em letras maiúsculas. Isso não é permitido. Existem regras muito claras para o uso dessas letras maiúsculas, não é? A gramática sinaliza exatamente os momentos em que você deve fazer isso. Então não use todas as letras maiúsculas. Tampouco use também, outra coisa que é muito frequente, as iniciais do título e todas as palavras do título maiúsculas. Também não faça isso. Segue a mesma regra. Se tiver um nome próprio dentro do título, tudo bem, aí você vai usar a letra maiúscula para poder indicar esse nome próprio e a própria letra inicial do título. No mais, não, tem que seguir o padrão maiúscula e minúscula. Uma vez tendo feito tudo isso, é hora de você, então, posicionar o seu título no seu texto, porque algumas pessoas esquecem esse momento final. Fazem o título no rascunho, mas na hora de passar limpo, começam a escrever a redação já na primeira linha, quando se dão conta, já perderam o espaço onde colocar o título. E se você fizer isso, começar a escrever na primeira linha de um texto que exige título, e você não fizer, então você não pode colocar o título fora do espaço indicado para a resposta, sob risco de ter sua redação anulada. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar a primeira linha da sua página para fazer o seu título, e a primeira coisa que você vai fazer quando for passar limpo a sua redação é se preocupar em colocar centralizado, lá na primeira linha, esse título que você produziu com a máxima eficiência. E aí, viu como é simples fazer um título de texto argumentativo? Coloque essas ideias em prática, exercite, treine. Se você tiver títulos que sejam um pouco mais complicados no princípio, que você não goste, não tem importância. A ideia é continuar treinando, porque só assim você, com a prática, vai alcançar a habilidade de produzir títulos eficientes. Beleza, galera? Espero que essas dicas tenham ajudado você e que você, a partir de agora, possa produzir títulos que chamem a atenção, que digam a que veio e que possam fazer com que suas redações sejam ainda melhores do que são, tá bom? Até o próximo vídeo. Se você gostou dessas dicas, curte aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Federal. A gente se vê.